Malta, estamos de volta um mês e meio depois, pá, aí. Vocês já têm de certeza saudades do ACC, pá. Eu vou na rua e as pessoas param-me, "Ih, quando é que tu e o público vão gravar?" e etc. Sempre, não posso ir ao supermercado sem me dizerem isso. Por isso estamos de volta. Temos aqui alguns tópicos interessantes para falar, pelo menos do meu lado, não faço a mínima ideia do que é que o público trouxe, porque pá, no fundo aconteceu bué de coisas ao longo do último mês e meio. Já estamos a preparar os dois de 2026 e etc. Portanto, por onde é que eu gostava de começar? Eu gostava de começar por uma história. Portanto, recentemente nós fechámos um cliente de hotelaria de luxo. Ok? O objetivo é uma hotelaria de luxo na Madeira. É uma empresa que existe há muito, muito tempo. O espaço em si existe desde o século XIX. Ou seja, é uma cena tipo. Tem essa vibe antiga, etc, etc. Mas os gajos estão a sentir agora que estão a perder prestígio. Ou seja, de antes era um grande prestígio trabalhares lá e fosse tu trabalhas no não sei quantos, nunca está a dizer o nome. Tipo, tinha prestígio e a malta gostava de trabalhar lá. Isso agora já não existe, perdeu-se, já não se sente prestígio de trabalhar nessa empresa. Então nós vimos entrar para auditar e perceber porquê e perceber como é que conseguimos trazer esse prestígio de volta. That's it. E no início, quando eu estava a negociar com eles, fui pesquisar um bocado sobre a empresa e encontrei uma história bué de interessante que na verdade traz dois ensinamentos. Que história é esta? No fim do século XIX, portanto 1890 e qualquer coisa, essa estância de luxo, essa hotelaria de luxo na Madeira, recebe uma visita do rei Dom Carlos. E eles recebem, pagando a parada, né? Recebem o rei muito bem, o rei, a rainha e essa cena toda, recebem os gajos bué da bem, grande jantar e etc. E depois, no fim do jantar, o rei Dom Carlos pede um palito. Pá, e os gajos começam a panicar porque não têm palitos. Os gajos tinham tudo, prepararam tudo, mas não. E atenção, isto é uma história verídica: não tinham palitos. E o dono do negócio da altura, o próprio dono, pegou num fósforo e com a faca afiou esse fósforo até dar um palito e entregou um palito ao rei Dom Carlos sem ele nunca saber que não havia palitos. Estás a ver? E esta história é incrível porque por vários motivos, não só por ser com o rei, não só por ter sido o dono do negócio a resolver e etc. Mas traduz para uma frase que é, pá, não há palito, há fósforo, que, que nós internamente sempre vivemos, que é tipo, se o cliente precisa, tu arranjas solução. No matter what. E é esse nível de excelência que tu tens que ter, que é não entregar só o que é suposto, é tu teres a capacidade de entregar o que é preciso, que é diferente. E eu gostei bué disso por não haver limite àquilo que tu podes entregar ao teu cliente desde que ele precise. Estás a ver? E o extra mile faz sentido. E o gajo tinha a opção de dizer, pá, não temos palitos, mas não, na cabeça dele não era opção, porque a excelência, a arte de receber, especialmente tendo em conta quem era o cliente no caso, assim demandava. E na minha lógica, nós temos que todos agir como se o nosso cliente fosse o rei Dom Carlos. E se ele precisa de palito e nós não temos, afiamos o fósforo. Por isso, essa é a lógica. Não há palito, há fósforo. Depois, uma segunda cena que esta história ensina é que depois, na reunião de closing, em que eu estava a apresentar a proposta e etc., eu comecei a reunião a falar sobre esta história. Pá, porque achei bué curioso. E eu estava a falar diretamente nessa call, nunca tinha conhecido antes, com o presidente atual dessa empresa, que é um francês, que fala português. E ele estava a dizer, meu, pá, 99% das pessoas que trabalham hoje na empresa não sabem essa história. E eu conquistei-o aí, porque tipo, ele percebeu que eu fui deep na pesquisa sobre a empresa. E isso foi tipo, a melhor forma de começar a sales call com o gajo, porque já estava vendido nessa altura, quase, estás a ver? Porque ele percebeu o trabalho e o effort. E essa foi uma diferença que eu apliquei para aí desde agosto, em que quando apresento propostas, estava a fazer uma coisa muito mais standardizada. Eu agora perco mais tempo a fazer uma proposta, mas vou buscar mais fundo, trago ideias mais concretas, personalizo mais, pá, e aumentou a taxa de closing assim. Portanto,
vale a pena. Esses são os dois ensinamentos dessa história, portanto, pá, seja não há palito, há fósforo, ou fósforo também é palito, como queiram dizer. Essa é a lógica da história que eu queria trazer aqui para começar o podcast de hoje. Deixa-me pegar essa história e dar aqui o outro lado da moeda que é o core é sempre, ok, tens que resolver o problema e tens que entregar. E eu concordo, claro que depois, de forma genérica, acho que essa é tipo, quando you gotta solve it. Um, Tu depois tens outro ponto, e outra vez puxando ao negócio, que é, tu chegas a um ponto do negócio, tens que saber dizer não aos pedidos de vários clientes. Porquê? Porque se tu tentas servir tudo a toda a gente, tu não serves ninguém com nada. Então é uma very thin line entre, ok, eu preciso de crescer, de faturar o que seja, então tenho que resolver este problema, para eu não sou a pessoa ideal para resolver este problema, existem outras pessoas. E usando, por exemplo, o teu e o meu caso, eu nesta semana pus em contacto com uma pessoa que um, queria trabalhar com a Scalabs e depois nós olhámos para aquele problema e dissemos, ok, nós conseguiríamos resolver o problema, mas existe alguém que é muito mais limado e capaz de resolver, onde o core business dele é resolver este problema e este não é o meu core business, e passar para outra pessoa e dizer, tens aqui. Isso mostra uma maturidade do outro lado e uma capacidade de pensar em um longo prazo. Porquê é que achas que grande parte das empresas não consegue fazer isso, não consegue ter esse discernimento de dizer, tipo, não te estou a dizer quando é tipo, eu 100% que não consigo resolver, estou a dizer, tipo, eu até consigo resolver, mas existe outra pessoa que conseguiria resolver melhor do que eu. Porquê que tu achas que grande parte das empresas, ou achas que grande parte das empresas faz isso e porquê? As empresas que fazem, na minha ótica, é por um motivo simples, que é a falta de previsibilidade comercial. Imagina, tu estás no espectro oposto, tu tens previsibilidade comercial, mas não tens previsibilidade de aumento de estrutura para entrega com qualidade. E isso também te Uhum. facilita ainda mais a decisão de, pá, não estou 100% seguro deste gajo, deixa-me, também acredito que o outro lado pode fazer melhor, deixa-me alocar ali este asset, não é? Yeah. Ah, A previsibilidade. exato, exato. Mas acho que o motivo pelo qual isso acontece é, a não ser que seja uma coisa absurda do tipo, eu tenho capacidade de servir clientes A, este gajo é Z, que isso é bué da extremado e acho que não acredito que haja muita gente que não opte nesse caso por não absorver na estrutura ou dizer não ou alocar ao outro lado. Mas quando as letras estão mais próximas, vá, se o cliente for A e eu sirvo B, não sei bem onde é que vai o próximo cliente, deixa lá ver se consigo servir este e fechar, etc. Ahm, Um, acho que é por aí. essa, essa ação em si, e puxando ao tema que eu queria trazer hoje, que era o que é a realidade hoje e como é que era a realidade antes, só mostra que o mesmo negócio com diferentes crescimentos são coisas completamente diferentes. E quando nós achamos que precisamos de um negócio diferente para resolver diferentes problemas ou o que seja, o mesmo negócio é completamente diferente. Porque se eu for pegar à Scalabs quando faturávamos os primeiros 100 mil euros, o que seja, eu muito dificilmente ia dizer que não a um cliente. Para não dizer Yeah, impossível. Porque yeah. tu nem sequer sabes o que é que estás a servir, como é que estás a servir, o que é que vais entregar. E então, o tópico que eu hoje queria trazer, e depois podemos passar para o teu, que é, eu estive a fazer uma análise do que é que foram os meus maiores ensinamentos para 2025 comparado com 2024, alright? Por isso, que conclusões é que eu tirei de um ano para o outro? Eu diria que uma empresa do 0 ao 1 milhão é simplesmente vendas, 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 vendas. Tipo, não houve foco absolutamente nenhum que não seja mais volume, mais volume, mais volume, faz mais cold calls, mete mais anúncios, o que seja. Mas depois percebi que do um para a frente, por isso tipo, nós este ano vamos fechar um bocadinho abaixo dos dois, são coisas completamente diferentes. As minhas preocupações são outras preocupações completamente diferentes. E eu estava a tentar perceber tipo, onde é que eu aloco as duas ações prioritárias do meu tempo, que antes não eram e que agora são.
E a primeira que eu cheguei, que é um ponto muito interessante, é a dedicação às FIAs intermédias. E é esse o tema, porque essa é uma das duas coisas que eu reparo que agora faço muito, 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 muito mais e que eu tive que maturar e ganhar essa maturidade para o fazer, que era, tens que estar ok em já não estar nas trincheiras. E é muito contranatural porque tu começaste como um operador, o único operador, ou dos poucos operadores, day one, a fazer, e depois tu dizes, ok, eu quero uma empresa com cultura de proximidade, que eu estou lá, que as pessoas me conheçam, mas tu não consegues crescer se estiveres no operacional, tu não consegues ser um estratega se não estiveres no operacional, se estiveres no operacional. Então, esta capacidade de, e eu recebi um cheque este ano que foi tipo, público, tu estás a dar, estás a pedir resultados ao consultor, mas tu tens que ir às FIA intermédia. E as FIA intermédia é que tem que ir às suas equipas e ele é que tem que cobrar às suas equipas, porque tu já não sabes o que é que está a acontecer no detalhe. E é um shift mental muito grande em que tu tens de ter uma confiança muito grande e confiança é core, que é tipo, ok, este é o teu negócio, este é algo que tu meteste horas e horas e horas e horas e horas e preocupas-te muito com ele. E agora tens outras pessoas que também se preocupam muito com ele e tens de confiar que essas pessoas têm a estrutura, têm a metodologia, mas tipo, ok, é isto que eu preciso que seja feito, agora liderem isso com a vossa equipa e não ir diretamente. Então, trazer mais camadas à empresa faz com que tu tenhas que aprender a lidar com cada vez menos pontos de contactos, a funilar cada vez mais. Isso é um shift completamente diferente porque tu começas a ser um operador diferente. Tu inicialmente operas ok, vamos dizer que a operação é abrir buracos na terra. Primeiro eu abro buracos na terra, a seguir eu abro buracos na terra com outras pessoas a ver. Depois eu e as outras pessoas estamos a abrir buracos na terra. A seguir passa para eu vou trazer alguém que vai ensinar a minha equipa a trazer buracos, a fazer buracos com a terra. E a última é, eu estou em casa e o gajo que vai fazer buracos na terra vem falar comigo e conta-me como é que estão a correr os buracos na terra e debatemos os temas e ele pega nessa informação e vai sozinho para o campo com a equipa dele sem mim, fazer melhores buracos e fazer com que o jardim cresça e cresça e cresça e cresça e cresça. Não é 100% lean, tipo, há sempre algum momento em que tu também vais aos buracos e estás lá com eles, mas E essa provavelmente, se necessidade. calhar, enquanto eles continuam a melhorar o fazer buracos, tu estás agora a tentar fazer castelos de areia numa praia e depois o ciclo repete-se, né? Tipo, depois vêm outros verem-te a fazer castelos, depois eles é que fazem, fazem em conjunto, depois eles é que fazem e tu vês. É, o ciclo é esse. E aqui, a pergunta que eu me faço muitas vezes e que eu não me permito que aconteça é isto é a questão. Eu tenho duas grandes perguntas que me faço a mim próprio, que é qual é que é o highest leverage decision e se estou a ter diminishing returns. Faço-me sempre essas duas mesmas, este é o meu framework, este é o highest leverage decision, estou a ter diminishing returns aqui, sim ou não? Explico os dois e como é que eu aplico isto. Eu não quero ser o melhor gajo a fazer buracos na terra. Eu não posso ser o melhor gajo a fazer os buracos na terra. Porque se eu for o melhor gajo a fazer buracos na terra, a minha empresa não cresceu à velocidade. O custo da oportunidade é muito, 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 muito grande. Yeah. E vou ter diminishing return. Yeah. Ainda ontem estava a ouvir estava a ouvir um podcast que estavam a falar disso, que era raramente um founder slash CEO é o melhor em alguma cena específica. O que esse gajo tem em particular é uma combinação de duas, três, quatro skills que ele é muito bom nelas, mas que não é o excelente nem é o melhor. Simplesmente a combinação entre elas é que tornam trazem esse conjunto de skills único que faz com que seja a melhor pessoa para estar naquela posição de liderar, de trazer visão, whatever. Depois cada um E, faz. e, aqui, e aqui, o check que eu me faço, que eu acho que muitas empresas não fazem, e eu digo muitas empresas não fazem porque eu vejo como empresa de consultoria, que é, não, mas isto tem que estar excelente, sem nunca pensar o custo-oportunidade que tu estás a perder por aquilo estar excelente. Então alright campeão, continua tu a fazer os teus buracos e falamos daqui a 10 anos. Tipo, se calhar, neste primeiro ano, tu tens buracos melhores do que eu.
e tens um retorno maior porque o teu buraco é excelente e, tipo, e a árvore vai crescer mais alta. É isso. Tipo, o teu buraco é mesmo bem feito. Estás a meter um tempo gigante a fazer o buraco, a preparar a terra, a meter água naquilo todos os dias. E ok, se calhar ela vai crescer um bocado mais rápido do que o meu buraco é feito de forma mais rápida. Mas daqui a um ano eu tenho 100 buracos e tu tens 10 buracos. Daqui a 2 anos eu tenho 200 buracos e tu tens 20 buracos. Daqui a 10 anos eu tenho uma floresta e tu tens um jardim. Eu tenho uma floresta e tu tens um jardim. E depois tu pensas, quem é que ganha aqui? Quem é que ganha aqui? Ganha o gajo que esteve ali no pó 100% e cresceu assim, ou ganha o gajo que teve que ir rápido para as coisas acontecerem? E a incapacidade mental de dar o zoom out sentimental disto e dizer eu tenho que estar ok em o meu buraco não está perfeito porque não é possível, é muito, muito difícil, mas mostra uma maturidade empresarial muito grande. E o último exemplo que eu te quero dar, por isso, este é um framework que eu faço sempre e ainda estamos na aprendizagem de mudanças de crescimento de uma empresa para a outra. Eu sentei-me este mês com um founder de uma empresa. Eu não quero dizer um modelo de negócio, senão tipo, toda a gente vai lá chegar. Um, mas é um modelo de franchise de alguma coisa. Franchise. Ok, é um modelo de franchise. E essa pessoa cresceu muito logo no primeiro ano. Abriu muitas. Vamos dizer que são lojas de gelado, para ser mais fácil. Abriu muitas lojas de gelado logo no primeiro ano. E nós estávamos a debater números, a conversar, e eu perguntei-lhe qual é que é o teu NPS? E ele riu-se e disse assim: Pô, se eu olhar para o meu NPS, eu nunca fazia o que estou a fazer. E eu percebi exatamente o que ele quis dizer. E o que ele quis dizer foi: se eu tivesse mesmo preocupado em ter o meu NPS o highest, eu não tinha aberto este número de gelados nesse primeiro ano. Eu tive que sacrificar o curto prazo para o longo prazo. Eu sabia que era impossível eu abrir, por exemplo, 20 lojas de gelado no meu primeiro ano e conseguir manter um user experience on the top level, top notch. Mas E esse não é o nesse meu caso, objetivo. desculpa interromper, estás a falar de NPS de cliente ou de NPS Cliente. de. Ok. Cliente, NPS de cliente. Eles assim, eu não, se eu estivesse preocupado com o NPS, eu só tinha conseguido crescer tipo 25% do que cresci. E foi tipo, eu sei, e foi um calculated risk que eu assumi, mas down the line, eu hei de ir lá. Down the line, quando tiver mais, e agora estou a crescer, vou começar a pôr isso como uma prioridade, eu vou trazer alguém só para fazer o user experience em todas as minhas lojas de gelado. E quando alguém me diz isso, eu sei que ele tem a visão do highest leverage vehicle e do highest leverage decision. E eu sei que só por aquele frame, aquela pessoa tem uma maturidade muito grande. Porque 95% das empresas vão-te dizer: ah, não, isto tem que estar perfeito antes de eu passar para o próximo, para o próximo, para o próximo e para o próximo, que é uma estratégia, mas não é para mim a melhor estratégia. E sobretudo quando um mercado em que é um mercado saturado, em que tu tens que ir rápido se quiseres ser tipo, o number one. E eu percebo isso perfeitamente. Depois, claro que tens que ver qual é que é o tipo de preocupação que tu queres ter com o NPS, que não é uma zero preocupação porque tu não tens um business, mas é tipo, ok, eu sei que não está a top level, mas eu percebo que para crescer o que eu quero crescer, e depois tu pensas, daqui a 5 anos, quando essa pessoa tiver 1000 lojas de gelado e der um exit de um B, será que essa pessoa vai pensar, epá, eu naquele primeiro ano tinha que ter-me preocupado mais com o NPS? Ou será que o highest leverage decision é, para eu atingir o que eu quis atingir, eu precisei de sacrificar o curto prazo para me preocupar no longo prazo? E é aí que eu começo a perceber o jogo e a velocidade de implementação e a necessidade de crescer. E terminando num modelo à parte, não era este o modelo inicial, quando tu olhas para o Helder, é uma pessoa que eu admiro muito, o dono do Fitness Up, e tenho o privilégio de trocar de vez em quando ideias com ele, e posso dizer para quem vê isto que já tenho podcast marcado com ele presencial, e ele cresce dezenas e dezenas e dezenas de Fitness Ups por Portugal. E eu vou a um Fitness Up, e no meu Fitness Up tem lá um balde, porque há uma parte que pinga. E eu estava a ouvir alguém a dizer isto é inadmissível, eu estava a pensar, man, não é.
Eu estava a treinar e estava tipo, estava a fazer ali, que eu agora puxo, e tinha alguém ao meu lado a dizer, "Man, estavam a ter uma conversa, sabes? E eu por acaso estava tipo sem os fones. E eu estava a pensar, somos tão diferentes porque eu percebo a 1000%. Se fosse, tipo, eu percebo a 1000% o que este gajo está a fazer. É tipo, este gajo percebe que o mercado está saturado, decide que vai ser o number one player, cresce a uma velocidade que nunca ninguém cresceu, e achar que não vai haver baldes, achar que não vai haver baldes no meio, é só delusional. E eu estava com o Pietro ontem no gym, estava com o Pietro ontem no ginásio, o meu sócio CEO, e estávamos lá, e nós estávamos a rir, e o Pietro diz assim, este balde é o EBITDA dele. Tipo, é tipo, ele está é tipo, já está a gente a queixar-se do balde, mas este gajo está a crescer com um EBITDA espetacular e a faturação crazy, por isso é o que é, mano. É tipo, certo, eu estou a crescer a uma velocidade que nunca ninguém cresceu. É normal que existem aqui uns baldes aqui e ali, mas está tudo ok, porque o highest leverage, quando o gajo vender a empresa um dia, se vender o que seja, é tipo, acho que ele está preocupado com o short term, ou ele está preocupado com o long term. Acho que ele está preocupado cá, aquele fitness up tinha um balde e então perdi 10 pessoas. Mas e as milhares de pessoas que ganhaste por teres aberto à velocidade ahm, que trouxeste? Então, essa maturidade empresarial eu começo a rever a um certo nível de empreendedorismo, Pedro. E era esse o tópico que eu queria trazer, porque tanto ele, eu não vou dizer nomes, mas que eu vejo, Eu tenho um bom palpite das pessoas que estás a falar. pronto, e eu vejo que quem está a jogar o jogo ao highest level é tipo, tipo, you need to sacrifice short term for long term, e não é só tipo short term, tipo, temos com a minha família, porque eu penso, como eu adoro isto, deixa eu ver se eu consigo expressar bem isto, que é, empreender, Pedro, nós já vamos cortar tempo da nossa família, nós já vamos cortar tempo de fazer outras coisas. Eu quero jogar o highest leverage game. Se é para meter 100 horas sem estar com a minha família, eu quero que essas 100 horas produzam o máximo retorno possível. E para produzir o máximo retorno possível, eu tenho que jogar o jogo ao mais alavancável possível. E este é dos jogos mais alavancáveis. É este crescimento, é esta capacidade de tirar os teus sentimentos do meio e dizer, cara, push it through, push it through, push it through, push it through. E era algo que eu não tinha há um ano atrás. E que mesmo assim ainda não tenho, porque o business model também é diferente, mas ainda não tenho o bulletproof de ter a capacidade, porque também nunca cresci à velocidade que eles cresceram. Tipo, eu não estou a falar de duplicar faturações, eu estou a falar Sim, tipo, sim, sim. de vezes 10 tipo, abrir 20 franchise, abrir 10 franchises num ano e abrir 20 franchises no ano seguinte, ou outros 10 no ano seguinte, tipo, isso não é duplicar Logisticamente só pode faturações, ser uma dor de cabeça gigante. gigante, gigante. E é tipo, achares que se faz aquilo sem quebrar meia dúzia de ovos é impossível. Por isso, a grande aprendizagem que eu tiro deste ano é, eu penso sempre, estou a jogar o highest leverage vehicle e estou a ter diminishing returns, e diminishing returns é tipo, no outro dia estava a assistir a uma reunião e disse, estou a ter diminishing returns, não estou aqui a fazer nada. They got it, a minha equipa got it. Removi-me da reunião, fui fazer outra coisa qualquer. Por acaso nem tinha nada urgente para fazer, mas fui tipo, não tenho que estar aqui a fazer nada. Isto não é vencedor para mim. Eu preciso que eles façam isso sozinho. E então esse foi o grande mindset que mudou para mim de um ano para o outro, diria. Até porque isto depois é giro porque nós começas a dar o breakdown e tudo é mais complexo do que parece. O tu saíres dessa reunião é uma mensagem para a tua equipe. É uma mensagem de tipo, you gotta step up your autonomy game. Tipo, tens de ser mais autónomo. E se calhar eu quero acrescentar ou fazer duas observações àquilo que tu tiveste aqui a dizer primeiro. Relativamente a este último assunto do exemplo que tu deste do NPS, se a pessoa estivesse preocupado com o NPS, numa fase de crescimento agressivo, como o exemplo que tu deste, o que interessa nesta recolha, vamos assumir NPS como recolha de feedback. O que interessa mesmo aí não é o feedback quantitativo, ou seja, a escala do NPS. O que interessa mesmo é o feedback qualitativo, nessa fase de crescimento agressivo. O que tu queres saber é se há muita gente a dizer que entram e não sabem em que máquina é que têm que carregar, ou entram e não sabem que gelado pedir, ou entram e ninguém lhes diz nada. Isso é que tu queres saber, porque tu não estás a jogar para a satisfação de hoje, estás a jogar para a satisfação do futuro.
E por isso, pá, percebo a 100% essa abordagem desse exemplo que deste, porque é uma abordagem de startup, não é? De bora fazer as cenas, escolher feedback qualitativo para melhorar rápido. Porque não estamos a jogar para o feedback quantitativo de hoje, estamos a jogar para o NPS ou para o feedback quantitativo da manhã. Portanto, nessa fase de crescimento agressivo, o qualitativo é muito mais importante do que o quantitativo, for sure. E se tu puxares aos Estados Unidos, porque são só. Se tu puxares aos Estados Unidos, ninguém, tipo se as startups começarem a ser profitable, os investidores não querem. Os investidores é só tipo, break é tipo, socos na parede é tal costs e depois pensamos em isto resultar bem. É tipo, market share, market share, market share, market share, market share, market share, market share. Tipo, grow, 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 grow. E depois, then we shall find out Sim, what we're tipo, gonna do about it. olham muito mais, especialmente se estiveres a falar dentro de VCs que operam normalmente em áreas de maior risco, tecnologia, etc. O que interessa é growth rate, não é o resto. Yeah, yeah, certo. E então, e eu gosto disto porque eu agora cada vez mais sinto-me com o empresário e tipo, os primeiros minutos que ele me diz o que é que está a pensar, eu já consigo perceber qual é que é minimamente um momento do negócio em que ele está. Vou dar outro exemplo. Outra vez, tenho que ter cuidado porque senão, que é, eu tenho, vamos pegar em alguém que eu conheço que está a faturar entre 10 máximo, tipo, entre 5 a 10, vamos dizer 10 mil euros mês. E eu tive uma conversa, é um prestador de serviços, e tive uma conversa com essa pessoa. E a preocupação dessa pessoa era a preocupação de alguém que está a faturar entre 5 a 10 mil euros mês. Com um mindset disso. Tipo, em vez de me estar a falar de, ok, growth, em vez de me estar a falar de client acquisition, cold calls, ads, referrals, não sei o que mais, é tipo, não, nós estamos ok, isto até não está a correr mal, é o segundo ano do negócio, estou bastante satisfeito. Eu logo ali fui tipo, eu não quero ter esta conversa. Tipo, we just ain't aligned, tipo, está tudo ok. E eu perguntei a essa pessoa mesmo, estás feliz? E essa pessoa disse, sim. E eu só tipo, fiz zero comentários. Porque isso é o mais importante. Eu não tenho que forçar a minha visão nas outras pessoas. É só tipo, estás feliz? E essa pessoa disse, estou feliz e satisfeito. E eu, ok, então, man, top, parabéns por ti. Mas essa linha de conversa não é a linha de conversa que tu te sentas com um gajo que tem de falar e diz: meu NPS, I don't give two fucks about NPS, growth, 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 growth. Isso também vem com, não diria só a maturidade, mas a ambição e a fome de conquistar. O último frame que eu te vou pôr para terminar e dou-te para trazeres um ponto que é: hoje em dia, na pirâmide de Maslow, tu tens de ter os teus basics for field. E hoje, muita gente, às vezes quando vou a eventos ou manda mensagem, dizer: pô, tenho muita vontade de vencer na vida e não sei o que mais. Tenho uma ambição muito grande. Não, tu não tens uma ambição muito grande. Tu és pobre e queres deixar de ser pobre. São coisas diferentes. Ambição desmedida para mim é o Elder. Por isso é que é uma das grandes características pela qual eu admiro muito, 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 muito o Elder, que é ambição é tu estares a fazer múltiplos milhões de EBITDA e trabalhares igual e continuares a puxar yourself e a fazer mais coisas porque dizes eu sou ambicioso e eu quero conquistar tudo aquilo que os meus olhos consigam ver. Isso é ambição. Quando tu faturas 5 mil euros, 10 mil euros e não tens a tua pirâmide de Maslow, os teus basics for field, casa, comida, viajar, o que seja, tu não és ambicioso, tu só queres dar o fulfillment dos teus basic necessities. E só quando tu ultrapassas os teus basic necessities e começas a crescer na pirâmide e vês o teu rate a que queres crescer, é que começas a perceber o que é que realmente és ambicioso ou não és Então ambicioso. tu classificas o nível de ambição, ou para ti um nível de ambição é quanto maior, é tão maior quanto a posição que tu ocupas na pirâmide de Maslow. Ou seja, se tu continuas a ter um drive grande e estás no topo da pirâmide é porque és muito mais ambicioso. É isso? Faz sentido? Tenho feito este jogo com muitas pessoas e tem resultado. Tipo, não, pô, eu trabalho 14 horas por dia, não sei o que mais estou a dar. Ok, quanto dinheiro é que tens na conta? Hum. 8 mil euros. Normal. Também estaria aí. Óbvio. Agora vem falar comigo quando esses 8 mil se transformarem em 800 mil.
Já aí já tens um gap gigante e absoluto. Ok, vem falar comigo quando tiveres 800 mil. Mostra-me quando tiveres 1 milhão na conta que continuas a grindar todos os dias, continuas a abdicar de tempo com a tua família, a fazer outras coisas, que continuas a querer correr riscos, continuas a querer conquistar. E está tudo ok como não queres fazer isso, mano. Está tudo ok. Atenção, não estou a dizer que o tens que fazer, mas estou a dizer, para os indivíduos que são wired differently, como o Elder, e que o são, e pode ser a ambição porque tem um propósito maior, porque tem uma visão maior, e eu tenho que tirar o chapéu, mano. E tiro o chapéu porque eu revejo nessas pessoas. E quero, quando chegar ao ponto financeiro deles, também ter o mesmo drive que eles têm. Eu acho que nesse caso também já é uma questão de hábito, ou seja, ele já está viciado na rotina. Estás a ver? Ou seja, há quantos anos é que a rotina dele é essa? Tipo, X horas por dia, acordar a esta hora. Ou seja, é a ambição, claro, mas até que ponto é que não é também, tipo, é a minha rotina. Porquê que eu não concordo com isso? Porque eu já conheci founders que deram exits e que agora são multimilionários. ahm, e é tipo, ok, eu continuo a trabalhar, mas eles dizem, mas eu já não trabalho da mesma maneira. Completamente diferente. Tipo, hoje em dia já não tenho a preocupação se me apetecer fazer e eu não faço, tipo, já não acordo com aquela, isto tem que acontecer, porque tipo, não, I'm set. Mas Tipo, o Helder não deu exit. Aí o ela não deu exit. pode ser diferente, né? Mas Isso é já um podia ponto. ter dado, se quisesse. E tem um Evita que lhe permite tipo, mais do que muitos. Há muitas pessoas que dão exit e que não atingem Yeah. esse Sim, Evita sim. de um ano. Mas pronto, mas então é por isso que eu gosto desta visão e eu vou ao fitness, por exemplo, eu sou cliente do fitness por causa do Heller. Porque sempre que estou a treinar, mano, tenho que te contar esta. E a seguir passa, esta é a última. Dá-lhe, dá-lhe. Eu tenho no meu wishlist, e já falei com o Pietro, eu quero comprar uma unidade ao Elder. Só para tipo work alone. Ou comprar uma unidade, eles ficam para vender uma unidade, mas tipo ajudar tipo, um dia a montar uma unidade tipo full on como ele a faz, mas só tipo eu vou, é minha, eu O tenho as chaves. fixe era ser uma collab mesmo Fitness Up Scale Labs. Estás a ver? E E aí será muito bom. as luzes, em vez de serem várias cores, eram só roxas. Estás a ver aquelas luzes que eles estão a ver? Na parede, fazer o que tem que ser Yeah. feito. Yeah. Tipo, é uma collab e só aceitas tipo Hungry Dogs e Entrepreneurs. Era muito bom, mas eu não quero aceitar ninguém, eu só quero tipo, Sim, eu sim, quero sim. fazer estilo Harmose, que é tipo, pessoas que eu gosto, man, bora mandar um workout, bora conversar, bora estar aqui alone, porque eu gosto muito disso, ainda ontem fui treinar com o Pietro, não levámos os fones, tipo, estávamos a treinar e a falar, tipo, olha, isto na empresa, estou a pensar isto, como é que ela a fazer, não sei o que mais, e é tipo, just having a chat, e hoje em dia cada vez faz mais. Podes fazer em small scale essa parceria, tipo uma sala de ginásio mais pequena, que não é aberta ao público, que tens essa parceria de Fitness Up e Scale Labs, porque o Weller também curte estar envolvido nesta cena de empreendedores e assim. Estás a ver? Who knows? Mas para fazer isso, eu teria diminishing returns. O tempo e o investimento do capital ainda tem muitos Claro. outros sítios onde eu posso investir e produzir um ROI maior. Por isso é que tenho que aumentar esta A EBITDA para não ser conseguir. que isso fosse o sítio onde tu fechas deals multimilionários porque estás com os outros founders, estás a ver? Os meus maiores deals, o pessoal nem sequer treina, grande parte deles. Tipo, não anda no gym, nada disso. Tens que É pôr uma, é nesse uma gym, faixa etária. tens que pôr uma sauna, estás a ver? É mais um café, um bar, algo desse género. Faço a pergunta a ti, também acho que é um bom tema e podemos dar wrap-up nisso, que é, tu consegues ver alguma grande diferença entre ti na tua linha de pensamento de um ano para o outro, Pedro? Como é óbvio, nem preciso de um ano, basta de 6 em 6 meses. Aliás, nós já fizemos isto. O ano passado fizemos maiores aprendizagens de 24. Depois, no início de 25, fizemos outra vez isto. E já fizemos outra vez em 25, se não me engano. Ou seja tipo para alguém que tem um. Ou que tenta imprimir um ritmo alto como nós tentamos. E as aprendizagens vêm bem rápido. Especialmente Já, numa contens o fase volume, inicial como nós estamos. já contens com o volume, mas Tem consegues mil coisas. destacar. Mil coisas. Dá-me uma. Mil coisas. Olha, a primeira, e até era um ponto que eu te queria dizer há bocado,
quando estavas a falar do desafio das FIAs intermédias e assim, é uma frase que se usa muito para... Porque, by the way, um problema comum em 90% das empresas com quem eu falo, não interessa a dimensão no tecido empresarial português, é lideranças intermédias. A qualidade das lideranças, a confiança das lideranças, o resultado das lideranças, a conexão entre trincheiras, liderança e administração, é sempre um problema, ok? Por mil e um motivos. E aquilo que eu tenho vindo a perceber que é comum, e é uma frase que se diz muito, é que uma das grandes fontes desse problema é que quem está nas trincheiras tem toda a informação e nenhum do poder. E quem está na administração tem todo o poder e nenhuma da informação. E quando tu tens apenas a administração a tomar as decisões de melhorias de entrega ao cliente, por exemplo, a cena não dá certo. Mas quando tu dás toda a autonomia, que é impossível, quando tu dás toda a autonomia a quem está nas trincheiras a mudar o que quiser, também não dá certo porque não consegues uniformizar resultados. Nem consegues ter controle de qualidade. Estás a ver? Então, o equilíbrio entre isto tudo terá de se juntar nas lideranças intermédias para primeiro auscultarem quem da sua equipa está nas trincheiras, para receber informação do lado, mas também terem a autonomia por parte da administração para tomarem algumas decisões, para eles serem o ponto de equilíbrio. E isso é uma das coisas que falta nas lideranças intermédias. Nem falo de capacidade de liderar, falo de capacidade de absorver informação da equipa e capacidade de lhe ter autonomia dada por parte da administração que muitas vezes não dão. E aqui eu acho sempre importante tu construires uma pirâmide de hierarquia de decisões que podes ou não, que uma liderança intermédia pode ou não tomar. Tu podes criar essa pirâmide com base em valor, do tipo, tu podes tomar decisões até X valor, daqui para cima tens de validar com a tua chefia acima, daqui para cima tem de ir à administração, por exemplo, ou podes nivelar isto de outras formas sem ser por preço. Mas se tu tiveres uma hierarquia de tomada de decisão para as lideranças intermédias, eles conseguem ser autónomos em algumas coisas, no que é possível e que para ti não tem grande risco enquanto administração. E pronto, eu acho que isso é uma das grandes aprendizagens e era o que eu queria dizer-te há bocado quando estavas a falar disso das lideranças intermédias, que é nunca esquecer que quem está nas trincheiras tem toda a informação e zero poder, e quem está na administração normalmente tem zero informação e 100% do poder. E se as decisões são tomadas por algum destes extremos, a cena não dá certo. Então tens Yeah. de tentar encontrar o equilíbrio. Não podia estar mais alinhado contigo, aliás, tenho isso, tenho bué bem definido e mesmo dentro das chefias intermédias, depois existem algumas que têm mais autonomias do que outras. Eu, por exemplo, tenho reuniões com as chefias intermédias todas, com os líderes, e tenho reuniões só mesmo com o diretor ou com a diretora, porque são temas diferentes, decisões diferentes, e está super bem claro o reporting line de um para os outros e a autonomia de decision maker, porque no final do dia, se tu não tiveres isto, é uma coboiada gigante dentro da tua empresa, em que toda a gente acha que pode tomar decisões e está só a correr em múltiplas direções. Então é tipo, já toda a gente pode tomar decisões, mas tu tens que fazer o scope do que é que essa pessoa pode tomar a decisão, porque só tem certa visibilidade. Se eu pegar no meu consultor e disser, olha, tu agora vais fazer o planeamento de onde é que eu vou levar a empresa para o próximo ano, estavam todos lixados, porque ele não sabe o que eu sei sobre o pensamento, sobre a estrutura, sobre tudo o que está a acontecer, sobre o long term vision. Então é só E dar não esse. só, tipo, imagina que o teu consultor agora decide, olha, se eu vou, em vez de na primeira sessão fazer isto ou fazer outra coisa qualquer porque acho que é melhor. Né? Se tu ao consultor que está nas trincheiras que absorve toda a informação e que se calhar essa decisão de mudar a primeira sessão até é acertada, mas se um muda a sessão para X e outro muda a sessão para Y, tu já sabes que o resultado ou a forma como estás a servir os clientes não é uniforme e então enquanto empresa tu não tens previsibilidade nem consegues controlar o que é que está a acontecer. E quando tu, enquanto administração, como estavas a dizer há pouco, deixas de ter contacto com as trincheiras, porque assim tem que ser, you can't survive like that. Estás a ver? Outro ponto que eu acho que é bem interessante. By the way, eu quero deixar aqui uma recomendação. Eu estou a ler o melhor livro que li este ano e um dos melhores que eu estou a ler nos últimos anos.
que se chama Unreasonable Hospitality, ou em português, Um Serviço Extraordinário. É este livro aqui, de um gajo que se chama Will Gadara. O Will Gadara trabalhou em restauração a vida toda, agora escreveu este livro e é consultor para as grandes empresas. O gajo é uma máquina, mas ele trabalhou em restauração a vida toda, portanto, muito esta cena da arte do serviço, especialmente dentro do luxo e etc. E foi durante 11 anos, algo do género, um dos sócios e o diretor de um restaurante em Nova York que se chama Eleven Madison Square, alguma coisa assim, ok? Que a certa altura, depois dele ter pegado num restaurante, a certa altura entra no top 50 melhores restaurantes do mundo, mas fica em 50º. Ou seja, entrou ali mesmo por pouco. E o gajo nesse dia decide, eu vou chegar a número 1. O que é que eu preciso de fazer? E todo o livro é à volta de como é que ele chegou à forma de o fazer. Uma cena interessante foi que ele começou a levar a equipa toda a quem estava no top desse ranking e deu-lhes uma indicação interessante. Normalmente tu tentas sempre reparar o que é que os outros fazem bem para conseguir replicar ou conseguir melhorar isso ou daí em diante. Ele foi com um modo diferente, que é perceber o que é que... Óbvio que um restaurante destes faz tudo bem, né? Mas perceber no que é que eles não são tão bons. Olha, este gajo que está em top 2, o café não é assim grande coisa e o pão não vinha quente. Então isso é a cena que eu vou ter, estás a ver? Isso é um ângulo interessante. Mas fora disso, e o conceito do livro e desta ideologia chama-se Unreasonable Hospitality, é que ele procurava, ou todo o conceito dele é procurar os grandes ganhos em pequenas ações que as pessoas não estão à espera. Ok? E que às vezes parecem não lógico. Pois isto fica um bocadinho mais complexo, mas eu vou só dar um exemplo das histórias dele. Ele tinha uma família de espanhóis ou de europeus, já não me recordo, a jantar lá no restaurante, ok? E a dada altura o empregado, ou quem estava a servir, percebe que eles estavam a comentar uns com os outros, que era o último dia que estavam em Nova York, iam só fazer aquela refeição, depois iam apanhar o voo e tinham estado... by the way, ele chegou a top 1, uns anos depois, só para dar essa chega. E ele não chegou a top 1 por causa da comida, ele chegou a top 1 por causa do serviço, estás a ver? Da experiência, da unreasonable hospitality. E, voltando aí à história, ele ouviu, ou o empregado ouviu que essas pessoas iam bazar e estava a comentar, já fomos aqui aos tops melhores restaurantes de Nova York, mas a única cena que não conseguimos comer foi um New York hot dog, que é tipo uma cena clássica, mas aqueles cachorros que estão na rua. Então, o empregado ouviu isto depois... Eu acho que tu vais curtir porque eles criaram uma estrutura muito interessante de pessoas na equipa do restaurante que a única coisa que faziam era fazer estes desejos acontecerem. Não serviam à mesa, não estavam na cozinha, chamavam-se os Dreamweavers. Então, o gajo passa essa informação, automaticamente alguém do restaurante vai à rua, compra cachorros, traz os cachorros ao chefe, convence o chefe, que isso foi a parte difícil, de que tens de servir cachorros a estes gajos, ele empratou lá, e no fim da refeição, o empregado com o maior das subtilidades diz alguma cena do género, ainda bem que gostaram da refeição, ainda assim ouvimos a vossa, não conseguimos não ouvir a vossa conversa e não queríamos que vocês saíssem de Nova Iorque sem ter a experiência de provar um cachorro. E serviu o cachorro a todos. E eles passaram-se. E a lógica, e isto é meio não lógico. A verdade é que hoje essas pessoas não se lembram de certeza o que é que comeram na refeição. Por muito boa que a comida fosse. Mas lembram-se do gesto do gajo ter ido buscar o cachorro. Experiência. E pensa Yeah. na quantidade de clientes que isso já trouxe só dessa história. Porque os gajos já comentaram com os amigos ricos na Europa que isto aconteceu. Estás a ver? E Tu que... leste isso no livro? Hã? Isso está no Foi livro no também. livro? Há Ok. várias Yeah. histórias. Tipo, o livro está mesmo incrível. A forma como está escrito. Depois, tipo, ele replica várias vezes para outros negócios. Não prende só para Isso é muito restauração. parecido com o modelo da Disney e dos Moment of Truth que a Disney também cria em inúmeros lugares da própria Disney. Tipo, eu sei uma das histórias que estava a ver o podcast em que a mulher sentiu-se mal a noite anterior porque alguém disse alguma coisa sobre o peso dela e no dia seguinte, quando saiu do quarto, eles meteram o staff todo do hotel, mandaram-lhe um ramo de flores, mandaram-lhe um vestido para ela se sentir linda
e de manhã, quando ela saiu do quarto, tinha tipo 300 pessoas a aplaudir-lhe Yeah, e a desejar-lhe um bom yeah, início de dia. Yeah, yeah. moments of É truth. isso, só que é estruturares isso, ou seja, ele tinha budget alocado só para fazer estas cenas e treinava a equipa para isso. Depois ele dividia isto em vários patamares diferentes, whatever. Mas pá, boa de interessante. E o que é que isto me traz? Voltando aqui, se calhar, e colando ao teu assunto dos diminishing returns e etc. Nem todo o diminishing return é um diminishing return. Ou seja, tu teres um budget para isto, tu teres pessoas na equipa que estão só alocadas a fazer isto acontecer, do ponto de vista lógico, não é a melhor opção, é um diminishing return. Estás a diminuir margens para isso. Estás a ver? Mas na grande escala, no big picture, vale super a pena porque assim, aquilo que ele dizia é que o investimento que ele fazia em isso resultava em muito mais do que qualquer esforço de marketing que ele já tenha feito, porque isto é que trazia a goodwill das outras pessoas recomendarem o restaurante, etc, etc. E isto fez-me pensar no quão desproporcional é o teu potencial ganho quando tu fazes alguma coisa que o cliente não espera. Então, o que eu estava a pensar esta semana, e atenção, é uma cena nova, eu estava a pensar em criar a regra dos 100-10. Ou seja, e aplicar isso internamente, que é, tu tens que entregar 100% do que prometes ao cliente. E tens de tentar depois entregar os 10% que não fazem parte. São os 10% over. Mas esses 10% têm de ser personalizado para aquela pessoa. Tipo, imagina, tu ouves que o cliente curte bem do Sporting. Ok, no fim do trimestre o gajo recebe uma camisola do Sporting. Estás a ver? Por exemplo, ou seja, 10% que são Yeah. personalizados para aquele cliente, tu alocas budget a isso e o que seja. Porque o ganho desses 10% que tu vais a dar a mais é muito superior do que um ganho de 10%. E por isso são os 10% mais eficientes que tu podes dar, que são além dos 100, mas que te trazem se calhar 50%. Então tu consegues ganhar 150% com um cliente. E quando eu digo ganhar 150%, quer dizer que ele depois te compra mais coisas, ou que ele te traz clientes, ou que fala, ou que tem um goodwill para ti gigante e fala bem tipo ao mercado dele todo. Estás a ver? Então a minha lógica é tentar montar isto, garantir que 100% da promessa é entregue e para cada cliente há 10% que eu tenho que entregar que são personalizados para aquela pessoa, que são além do que eu prometi e que me pode baixar as margens, mas que eu aposto no longo prazo de não ser um diminishing return. Yeah. Muito, muito válido. Nunca não tinha pensado dessa maneira. Depois tens que. Já mandaste-me outro livro, já estou ao meio, estou a gostar muito, depois tens que me passar esse. Eu estou a adorar este, meu. Recomendo a 100%. Eu já estou... Eu estou a meio. Por acaso, deve ser o livro que eu estou a ler mais rápido dos últimos tempos. Eu estou a meio e já estou a pensar que é tipo... Eu tenho que tornar isto leitura obrigatória para todas as pessoas da minha equipa. É muito bom. Muito bom mesmo.